A graça e a paz, meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje, estávamos na expectativa de realizarmos o culto presencial, por alguns motivos relacionados às autoridades da nossa cidade, nós decidimos que ainda não voltaríamos. Nosso coração ficou entristecido por isto, mas estamos aqui diante do Senhor. Temos pedido aos irmãos que orem por nós e eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Mas antes eu queria orar por você, tá bom? E que você possa ser edificado com a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, neste momento eu quero te agradecer pela tua palavra que será ministrada. Quero pedir que a tua graça possa alcançar aqueles que precisam de uma transformação. Pai querido, a nossa alegria está no Senhor. E nós oramos pela nossa cidade de Picos, oramos pelo Brasil, oramos pela Igreja Batista Nova Vida, pelas demais igrejas da nossa cidade, oramos pelos pastores, oramos pelas famílias e pedimos que o Senhor fale aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Aproveitando este momento, eu quero compartilhar com você o Salmo de número 40. Nós estamos nos preparando para uma jornada de exposição em Lucas. Mas eu vou estar iniciando quando retornarmos aos cultos que acontecerão de forma presencial. Mas hoje eu quero compartilhar com você Salmo 40, que diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Olha só o que vemos neste versículo 1 do Salmo de número 40. O salmista Davi, ele está dizendo, afirmando que colocou toda a sua esperança no Senhor. E ele viu que Deus se inclinou, que Deus se voltou para ele, que Deus ouviu o seu pedido de socorro. E aqui eu quero compartilhar exatamente isto com você. A nossa esperança, diante de todas as dificuldades que a vida nos traz, deve estar no Senhor. Porque quando colocamos a nossa esperança no Senhor, é sinal evidente de que o nosso coração confia no Senhor. E o interessante é que o Senhor não nos decepciona. O salmista afirma que ao colocar a sua esperança no Senhor, o Senhor se inclinou para ele. O Senhor fez questão de ouvir o salmista. Por sua graça, ele se coloca à disposição de Davi e o livra e traz para o Davi o socorro. O que é que aprendemos com isto? Aprendemos que a nossa esperança deve estar no Deus de toda a esperança. Aprendemos que podemos esperar no Senhor porque Ele não faz pouco caso. Ele não nos trata com indiferença. Ele se inclina para o nosso pedido de socorro. E Ele nos socorre. Ele é o Deus que auxilia em todos os momentos. Ele diz no verso 2, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Então Davi agora afirma que Deus o tirou de um poço de destruição. Os momentos difíceis em que Davi estava enfrentando, ele olhou dessa forma. A ótica de Davi é que ele estava em um poço de destruição, em um atoleiro de lama. Mas o Senhor, que se inclinou para ele, pôs os seus pés sobre uma rocha e o firmou em um local seguro. Sabe que é exatamente este Deus a quem você deve servir? Sabe que é neste Deus que você deve confiar? Eu não sei qual é o atoleiro que você está. Como ele disse aqui, eu não sei qual é o poço de destruição que você está. Talvez você já tenha passado por um poço de destruição, um atoleiro de lama. Mas você agora teve o auxílio do Senhor. Ele diz que o Senhor colocou seus pés sobre a rocha. Então,
Deus deu equilíbrio a Davi diante das coisas que ele estava enfrentando. E aí, o que é que nós vemos agora? Ele diz, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então, quando Deus se inclinou para Davi, Deus também trouxe ao coração de Davi um novo cântico. O que significa isso? Quantas pessoas estão tendo cânticos de lamento, cantos de tristeza, e o Senhor traz um novo cântico, um cântico de alegria, porque quando alguém está desesperado, o canto dele é de tristeza. Mas quando ele põe a sua esperança no Senhor, ele tem um canto de alegria. Nós vemos isso tantas vezes nas Escrituras. Por exemplo, Jó, quando ele perde os seus filhos, os seus bens e até mesmo a saúde, ele diz, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Vemos isso também em Abacuque, quando ele está fazendo questionamentos a Deus e ele chega a uma conclusão. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Ele louva ao Senhor. E no Novo Testamento nós vemos o apóstolo Paulo. Paulo está na prisão, juntamente com seu companheiro de trabalho Silas. E lá na prisão, aquele homem que tinha também a sua esperança no Senhor. Sabe o que acontece? Ele louva ao Senhor ali na prisão. Então é interessante quando nós olhamos para essa passagem, porque o nosso Deus, o Deus em quem nós podemos esperar, ele põe um novo cântico em nossa boca. Ao invés de um canto de lamento, um canto de alegria. Ao invés de um canto de desespero, um canto de esperança. Quantas pessoas estão vivendo dias de desespero, dias desesperadores? Coloque a sua esperança em Deus. Espera em Deus. Espera no Senhor. Coloca toda a sua esperança, como o salmista disse que fez. O salmista colocou toda a sua esperança. Você também precisa colocar toda a sua esperança no Senhor. E Ele vai colocar um novo cântico nos teus lábios. Um hino de louvor que exalta o nome do Senhor. Ele diz, invoca-me, clama-me no dia da angústia. E eu te responderei, e tu me glorificarás. E este novo cântico é exatamente a maneira em que nós glorificamos a Deus. Ainda no versículo 3 ele diz, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Olha só, quando Deus age, o que é que acontece como resultado? O temor do Senhor se expande para outras pessoas. Outras pessoas passam a confiar no Senhor. Aqui eu posso citar o exemplo no Antigo Testamento, no livro de Josué. Raabe, quando ela soube do que Deus tinha feito com o povo de Israel, ela faz o quê? Ela confia no Senhor. Ela tem temor do Senhor. Ela recebeu notícias das coisas que Deus tinha feito no Egito, com o povo do Egito, e como Deus estava conduzindo o seu povo. E ela tem o temor do Senhor no coração. E ela está registrada na galeria da fé. Ela está lá na galeria como alguém que acreditou, alguém que foi salvo pela graça de Deus. Então, as coisas que o Senhor faz, as maravilhas que Deus faz, resulta exatamente nisto. Gera temor no sentido de reverência por quem Ele é, e ao mesmo tempo, o texto diz, e confiarão no Senhor. Então muitas pessoas passam a confiar no Senhor quando veem os feitos do Senhor. E o versículo de número 4 ainda do Salmo 40 diz, como é feliz o homem, a pessoa que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Você quer ser feliz? Nesta passagem bíblica ele diz que feliz é aquele, o homem ou a pessoa aqui, né? Homem ou mulher, que confia no Senhor, que põe no Senhor a sua confiança. No tempo de Davi, muitas pessoas corriam atrás dos orgulhosos, dos poderosos, para terem os seus problemas resolvidos. Mas ele está afirmando que feliz é aquele que confia no Senhor, que põe sua confiança no Senhor e não nos homens, aquele que não corre atrás de falsos deuses. Naquela época, muitos corriam atrás dos deuses.
E o salmista deixa muito claro que existe um único Deus em quem nós podemos colocar a nossa esperança. Que existe um único Deus que se inclina para nós, que ouve o nosso grito de socorro, que nos tira de um poço de destruição, que nos tira do atoleiro e que coloca os nossos pés sobre a rocha. Você tem confiado neste único Deus? Ou você tem ido também atrás dos deuses? O texto aqui diz que não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir falsos deuses. Havia muitos poderosos que serviam aos deuses. E aquelas pessoas que iam atrás deles terminavam servindo aos seus deuses. Então, aqui fica este conselho. Precisamos confiar neste Deus que põe um novo cântico nos nossos lábios. Precisamos confiar neste Deus que muda a nossa trajetória. Precisamos confiar neste Deus que muda toda a nossa vida. Você confia em Deus? Você tem colocado a sua confiança em Deus? Ou você tem ido atrás dos homens? Você tem ido atrás dos deuses? A que Deus você tem clamado? Eu quero encorajar você a clamar ao Deus a quem Davi clamou. Davi clamou ao Deus de Israel. Você precisa clamar ao Deus de Israel. Você precisa clamar ao Deus cheio de graça que conduz o seu povo de modo extraordinário. Este Deus que se importa com você. Este Deus que não te abandona. Este Deus que é soberano, que é poderoso, que está o tempo todo dizendo: vinde a mim. Vamos ver o que diz o versículo 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Depois de passar por esse momento de expressão da ação de Deus na sua própria vida, o salmista agora diz: Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Aqui é uma oração de gratidão. Precisamos ser gratos ao nosso Deus pelas coisas que Ele tem feito. E o salmista nos leva exatamente a isso. Ele diz: quantas maravilhas tem feito. Você tem pensado nas maravilhas que Deus tem feito na sua vida, na sua família, na sua profissão, no seu trabalho, em todo o seu ser. O salmista faz essa declaração. Ele diz: não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Ele agora estende o seu pensamento ao povo de Israel. Os planos de Deus para ele, os planos de Deus para a família dele, os planos de Deus para o povo de Israel e os planos de Deus agora nos dias atuais para o seu povo, o povo de Deus, a igreja de Deus nos dias atuais. Ele diz assim: eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Reconhecer o quanto o nosso Deus faz maravilhas é uma grande virtude. E essa virtude gera no nosso coração gratidão, gera no nosso coração contentamento, gera no nosso coração alegria e gera no nosso coração esperança. E é exatamente isto que o salmista está dizendo. Querido, lembre-se de proclamar as coisas boas que Deus tem feito em sua vida. Pare de reclamar, pare de murmurar e simplesmente agradeça. Tenha essa atitude de agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele faz. Ele então vai dizer no versículo de número 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito, no teu livro está escrito a meu respeito. Versículo 6 e versículo 7. Então no versículo 6, ele diz que Deus abriu os seus ouvidos. Mais do que sacrifício, como ele diz, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste o meu ouvido. Isso é fruto da graça de Deus. Sabe que nós não temos como oferecer nada ao Senhor por todas as coisas boas que Ele nos faz. Que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. O salmista começa essa proclamação de reconhecimento dessa ação de Deus. Ele diz: holocausto e oferta pelo pecado não exigisse.
Este é o Deus que não lança em seu rosto: olha, eu fiz isto por você. Eu fiz isto, eu fiz isto. Você fez assim. O salmista reconhece isso. E interessante agora que ele diz: então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Interessante que quando a gente vai seguindo aqui na leitura dos Salmos, nós entendemos que o nosso Deus, Ele tem o nome do seu povo escrito no livro da vida. Sabemos que todo salmo aponta para o Senhor Jesus. É por isso que nós temos esperança. Todo Israel esperava o Messias e eles estavam esperando com paciência. Eles viram as ações poderosas de Deus. E saber que o nome está escrito, essa declaração de convicção de Davi, quando ele diz: no livro está escrito a meu respeito. Todos os dias dele estão sob o controle do Senhor. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. O salmista expressa que a alegria dele era fazer a vontade de Deus. Será que diante de todo esse caos em que estamos enfrentando, você tem tido a alegria de fazer a vontade de Deus? Quantas pessoas têm vivido simplesmente a alegria e os prazeres que o mundo oferece? Mas o salmista nos traz aqui uma grande lição. Precisamos ter a alegria de fazer a vontade de Deus. E ele indica o caminho de como fazer a vontade de Deus. Está aí no versículo 8. Ele diz: a tua lei está no fundo do meu coração. Aqui eu jogo lá para Deuteronômio 6. Quando ele diz: olha, este mandamento que estou te ensinando, guarda no teu coração, inculca na cabeça dos teus filhos. Quando estiver em casa, sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. E o salmista, provavelmente, com seus pais, ele memorizou muitas coisas das Escrituras. Então, por que ele tinha a alegria de fazer a vontade de Deus? O seu Deus, como ele diz: ó meu Deus. Porque a palavra de Deus estava dentro do seu coração. Aqui me leva agora para o Salmo 119. Quando ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o segredo para fazer a vontade de Deus é primeiramente conhecer a sua palavra. E em segundo lugar, ter a disposição de aplicar essa palavra a si mesmo. E em terceiro lugar, ensinar essa palavra a outras pessoas. Eu estou citando em outras palavras Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz que Esdras dispôs o coração a buscar a lei do Senhor, a aplicar a lei do Senhor e a ensinar a lei do Senhor. Aplicar aqui no sentido de praticar. E o salmista fez isto. Então vem aqui uma pergunta. Por que é que muitas pessoas não estão fazendo a vontade de Deus e não têm a alegria de fazerem a vontade de Deus? Porque falta a palavra no fundo do coração. E a minha dica é que você pode diariamente fazer suas leituras. Talvez ouvir um áudio das Escrituras, memorizar alguns versículos, compartilhar a palavra com outras pessoas e, acima de tudo, ter a disposição de ser um praticante da palavra e não somente um ouvinte. Então, até aqui, nós vemos as declarações do salmista. Ele tem esperança em Deus. No versículo 9 ele diz: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não feche os meus lábios. Então ele proclamava a palavra de Deus também nas reuniões que aconteciam ali com o povo de Israel. Como sentimos falta de estarmos com os irmãos, olhando para os irmãos e podermos ministrar a palavra. Hoje estamos fazendo assim online. Hoje eu estou fazendo gravado, mas eu estou compartilhando com você. Mas é tão bom estarmos perto dos nossos irmãos, como o salmista diz: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, na grande reunião. As reuniões cujo propósito era adorar ao Senhor, louvar ao Senhor e aprender da palavra do Senhor. Havia uma exposição da palavra e o povo se comprometia em andar de acordo com a vontade de Deus quando estava ouvindo esta palavra. Então sentimos essa mesma falta.
mas eu estou compartilhando com você. E que Deus possa abençoar a sua vida. No versículo 10, ele diz: não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Interessante aqui, o salmista não somente conhecia a justiça de Deus para si, ocultar é guardar para si, mas ele diz: falo da tua fidelidade e da tua salvação. Ele fala da justiça de Deus, ele proclama que o Deus a quem ele serve é um Deus fiel. Você precisa servir a este Deus fiel. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. A verdade era proclamada para o povo de Deus naquele tempo. A verdade está sendo e continuará sendo proclamada ao povo de Deus o tempo todo. Que nós possamos imitar o salmista. Um homem que confiou no Senhor. Um homem que viu os resultados de esperar no Senhor. Um homem que proclama a sua gratidão pelas coisas, as grandes coisas que o Senhor fez na sua vida. Que possamos fazer como ele. No 11 ele diz: não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Nós precisamos ser protegidos pelo amor ou a fidelidade e a verdade do Senhor. Aqueles que andam de acordo com a vontade de Deus, desfrutam do amor fiel de Deus, desfrutam da verdade inabalável de Deus. E no versículo 11 ele diz: pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançam e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. O salmista chega a confessar não só que os problemas estavam sobre sua vida. Ele teve vários problemas, ele diz aqui. Mas ele diz, as minhas culpas me alcançam e já não consigo ver. Depois ele diz, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Os problemas, a nossa culpa, quando nós pecamos contra Deus, nós ficamos desanimados. Por isso que ele proclamou, ou conclamou, no versículo 11, a misericórdia de Deus. Não me negues a tua misericórdia. Eu e você precisamos da misericórdia de Deus. O tempo todo e todo o tempo. Porque nós também, como salmista, temos incontáveis problemas, como ele disse ali. Temos culpas dos nossos pecados. E precisamos não só reconhecer, mas confessar os nossos pecados. Reconhecer os nossos pecados e confessar os nossos pecados. Quando assim fazemos, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você esteja desanimado por causa do seu pecado. Volte-se para o Senhor. Busque no Senhor o ânimo. Tem de bom ânimo, foi a palavra de Jesus no Novo Testamento, no Evangelho de João. E para que você tenha ânimo, reconheça que Deus é misericordioso. Confesse as suas faltas a Deus e Ele perdoará os seus pecados. Versículo 13 ele diz, agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. E ele continua dizendo, sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. E ainda ele diz, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. No 15, fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. E assim concluímos o capítulo 40 até o versículo 17. O que eu queria deixar para você no final desta palavra? Preste bem atenção. O salmista naquele tempo lutava contra os seus inimigos. E Deus estava ao lado dele, dando vitória. Os nossos inimigos hoje, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Então nós temos uma luta no nosso dia a dia. E se precisarmos fazer alguma coisa contra os nossos inimigos, seres humanos, a Bíblia diz, sabe o que Jesus ensinou? Abençoai aqueles que vos maldizem.
orai pelos que vos perseguem. Então existe um mandamento para nós de amarmos aquelas pessoas que nos fazem mal, tratando-as bem. Deus tratava dos inimigos de Davi, dava força a ele. E ele deixou isso muito claro. E agora ele diz, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos que te buscam. Aqueles que buscam o Senhor sentem alegria, porque veem a presença, têm a presença e desfrutam do poder de Deus. E a declaração, uma das maiores e melhores declarações é esta: grande é o Senhor. Reconhecer a grandeza de Deus é reconhecer que nós servimos a um Deus infinito, o Deus do impossível, um Deus que tem muitos atributos. Nós podemos confiar nele. E eu quero então terminar fazendo esta última declaração, que diz, quanto a mim sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, ou se preocupa comigo. Você reconhece que é pobre e necessitado? Você reconhece que Deus se preocupa com você? O salmista reconheceu isto. Fica como lição para mim, fica como lição para você. Ele diz, tu és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Faça essa mesma declaração em sua vida. Tenha Deus como seu socorro. Tenha Deus como seu libertador. Como o seu Deus. O Deus em quem você pode esperar. Ele diz, não te demores. Deus age no tempo certo. Porque Ele é cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça e de compaixão. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Te agradecer pela vida de cada amigo, amiga, irmão, irmã, aqueles que ouvirão e compartilharão essa mensagem. Que ela venha de encontro aos corações. Que a nossa esperança esteja no Senhor. Tu és o nosso socorro, aquele que nos coloca em equilíbrio, colocando os nossos pés sobre a rocha. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Somos pobres, somos necessitados, mas o Senhor se preocupa conosco. E isto é o que Jesus falou, felizes os humildes de coração. Que possamos ter humildade, sermos pobres de espírito, necessitados do Senhor. E assim seremos realmente felizes. Que o Senhor abençoe cada família em nome de Jesus. Amém. Até um próximo encontro.